ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de abril. Está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até 6h30. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e também pela internet no site www.radio.ufg.br. E você pode acompanhar a programação da Rádio Universitária pelo aplicativo Minha UFG. Os proprietários de lotes baldios na capital terão que pagar multa pela prestação de serviço de limpeza realizado pela Comurg, a Companhia de Urbanização de Goiânia, nesses locais. Segundo a AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, 353 lotes dos 500 lotes que passaram por limpeza em diversos bairros pela capital foram autuados de imediato. A pasta municipal explica que aqui em Goiânia, cerca de 131 mil lotes estão em situação de abandono, acumulam lixo e são locais de proliferação de insetos e mosquitos transmissores de dengue, por exemplo, como o Aedes aegypti. A multa começou a valer após o último dia 21 de fevereiro e, a partir dessa data, os donos tiveram 8 dias para manutenção, incluindo limpeza, drenagem e também cercamento do local. Para a identificação dos proprietários, foi realizado o mapeamento dos lotes, que contou com o reforço de 43 agentes. Logo após, foi elaborado o laudo sobre os serviços realizados no local. Segundo a AMA, será cobrado o valor de R$ 2,24 por metro quadrado, mais a multa, que varia de R$ 250 até R$ 1.000. Se for constatado que focos do mosquito que transmitem a dengue e outras doenças tenham sido encontrados aí no terreno, a autuação pode chegar a R$ 16 mil. Em caso de não pagamento da multa, o nome do proprietário pode ser negativado diante dos órgãos aí de proteção de crédito. A taxa de limpeza será inserida no IPTU, o Imposto Predial Territorial e Urbano, do ano seguinte dessa multa. A vacinação contra a gripe H1N1 foi retomada nesta segunda-feira e, assim como no primeiro dia da campanha, idosos, doentes cardíacos ou doentes respiratórios graves e também trabalhadores da saúde enfrentaram filas aqui na Grande Goiânia. Para tentar evitar o tumulto, a Prefeitura da capital e também os conselhos regionais de saúde informaram que vão levar doses para hospitais para que funcionários se imunizem. Goiás foi o primeiro estado do país a promover a campanha de vacinação contra a gripe. As doses começaram a ser aplicadas na última sexta-feira, dia 13, 10 dias antes do lançamento da mobilização do Ministério da Saúde. 10 mortes por H1N1 já foram confirmadas aqui no estado de Goiás. Aqui em Goiânia, no total, foram aplicadas cerca de 50 mil doses da vacina contra o H1N1 na última sexta-feira, dia 13. As aplicações representam quase 25% das cerca de 200 mil doses enviadas à capital para a primeira etapa da vacinação. A imunização protege contra 2 subtipos da influenza A, o H1N1 e também o H3N2, e também um subtipo da influenza B. O Procon Goiânia alerta a população sobre os riscos do empréstimo consignado para idosos. A repórter estagiária Letícia Santos conversou com o diretor do Procon Goiânia, o José Alício de Mesquita, sobre esse assunto. Vamos saber mais detalhes na reportagem. O Procon Goiânia recebeu mais de 420 reclamações sobre empréstimos consignados no período de 1 ano. No total, 32 instituições financeiras foram denunciadas ao órgão pela prática abusiva. De acordo com o superintendente do Procon Goiânia, José Alício de Mesquita, as instituições financeiras se aproveitam da fragilidade do idoso e atuam de forma abusiva, induzindo-os a assinar contratos de financiamento e outros documentos que podem comprometer o orçamento mensal da pessoa. O idoso, os aposentados, têm reclamado do Procon
São mais de 420 reclamações desses empréstimos consignados. O que acontece? Essas operadoras de consignados ligam para esses sisteminhas, senhores aposentados, e eu falo, olha, você tem uma dívida no banco de tanto, e nós temos aqui uma linha de crédito para você quitar esse empréstimo, o que acaba sendo um novo empréstimo que ele está fazendo, né? E isso vai virando uma bola de neve. O superintendente do Procon Goiânia, José Alício de Mesquita, explica que esse tipo de empréstimo é um desrespeito à lei e que o órgão vai encaminhar as reclamações para análise do Ministério Público de Goiás e da Delegacia de Defesa do Consumidor. A Lei 10.820/2003 estabelece que os empréstimos consignados conta em folha poderão ser até 30%. Ou seja, essas empresas consignadas estão desrespeitando a lei e que no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, esses aposentados podem arrepender desses empréstimos feitos por telefone em 7 dias. Quando eles ligam, que percebem que às vezes alguns fazem as contas e veem que os juros e sua margem de devedor está muito alta, quer cancelar esses empréstimos e não consegue mais fazer esses cancelamentos. E nós vamos encaminhar todas essas reclamações, esses processos, mais de 420, para o Ministério Público, para uma análise e abertura de processos públicos civil, né? E também encaminhar isso à Delegacia de Defesa do Consumidor para que seja analisado a penalidade criminal. O superintendente do Procon Goiânia tem algumas dicas para que o consumidor, principalmente o idoso, não caia no golpe do empréstimo consignado. Olha, as dicas é assim, sempre que esses aposentados forem aos bancos, vá com alguém da família, com alguém de confiança, e não fornece dados para nenhum desconhecido. E quando for assinar algum contrato, empréstimo, lerem bem esses contratos, antes de contratar, antes de assinar. E essas são as dicas que nós temos para esses aposentados. Lerem bem os contratos, sempre ir ao banco, ir com alguém de confiança, alguma pessoa da família, neto, filho, para evitar a ação dos malandros com esses aposentados, que está acontecendo muito. Letícia Santos, para o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas e 8 minutos na Rádio Universitária. Um projeto de lei apresentado na última semana na Câmara Municipal de Goiânia tem como objetivo conceder isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, a pessoas com diagnóstico de câncer que moram aqui em Goiânia. O autor da proposta, Anselmo Pereira, do PSDB, define que pacientes ou pessoas que tenham cônjuges, filhos, dependentes ou terceiros sob sua responsabilidade podem requerer isenção aí do IPTU mediante a apresentação de atestado médico. De acordo com o projeto, o benefício seria válido por 1 ano, mas, mediante a apresentação da documentação novamente, o benefício poderá ser continuado. A proposta ainda precisa ser aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal em 2 votações. Se passar pelo Legislativo, terá que ser sancionada pelo prefeito Iris Rezende, do MDB, para passar a valer. A repórter estagiária Júlia Larissa conversou com a advogada Karina Bueno, membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Goiás,
sobre crimes raciais cometidos pela internet. Vamos acompanhar essa reportagem. Adolescente que usou as redes sociais para fazer ataques racistas, a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank teve sentença decretada pela Justiça de São Paulo na semana passada. O caso aconteceu em 2016 e a autora dos ataques é menor de idade e vai cumprir a pena em liberdade assistida. O crime de bullying contra o menor está previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como explica a advogada Karina Bueno, membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. A gente tem o artigo 1º do ECA, né, que ele trata do menor carente, do menor abandonado e trata de outras questões também. Mas a proteção integral da criança e do adolescente, como prioridade da família, sociedade e do Estado, eles são tratados na Constituição Federal, artigo 227 da Constituição Federal, e também na ECA temos artigos 3º e 4º, né? E muitas pessoas acreditam que esse tipo de bullying, esse tipo de situação via internet, ele está negligenciado, seria uma brincadeira de crianças e tudo, mas é um comportamento antissocial, ele é ofensivo, que pode trazer consequências adversas na fase adulta e para a família do menor. A Constituição Federal, ela diz que a gente deve evitar, proibir todo tipo de violência nas relações familiares. O artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal prevê isso. Artigo 7º, inciso 22, artigo 200, inciso 8º e o artigo 3º, inciso 4º. Todos eles da Constituição Federal são previsões legais de combate ao bullying na infância, na adolescência e dentro da família. No caso da agressão, a filha de Bruno Gagliasso, Giovanna Eubank, não houve crime, pois a agressora era menor de idade. A advogada Karina Bueno explica como a justiça pune casos de infrações cometidas por menores. Quando é menor, ele não comete crime, certo? Às vezes as pessoas, elas estão induzidas a falar, não, é crime da infância e da juventude. Já vi muito em entrevistas as pessoas falarem isso. Não é. É um ato infracional. Ele tem previsão legal no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse tipo de ato infracional, que a gente chama, ele não é punido com pena restritiva e tal. Ele já tem as punições previstas, né? Por quê? Porque a lei entende que quando é menor, criança e adolescente, ele ainda não pode responder, ele não passa a gerir atos e direitos na vida civil. O Código Civil ele é bem claro nesse sentido. Então, aí, ele tem as previsões, ele pode entrar em contravenção penal, em ato infracional. Quando o crime é cometido em redes sociais, os agressores costumam se esconder por trás de perfis falsos, o que dificulta a identificação do criminoso e um subsequente processo legal. A advogada Karina Bueno explica como pode ser feita a identificação deste tipo de agressor. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tem que levar para uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. No caso aqui em Goiânia, a gente ainda não tem esse tipo de delegacia, né? Mas é contratado um profissional na área da informática para que ele possa detectar da onde que é. Aí vocês podem falar, mas como assim, Karina? Porque no Facebook ou em qualquer rede social, mesmo no Google, a gente tem os endereços, que são aquelas barras HTTP, né, URL, www, né? Esses tipos de endereços virtuais são os caminhos que esses profissionais usam para poder localizar. Muitas vezes, por determinação judicial, aí quando a gente entra com assistência judiciária para a família e para o menor, ela é isenta de custos, essa perícia, né? Ou então, dependendo se a família tem condições, ela pode perfeitamente pagar esse tipo de custos e lá na frente solicitar que ela seja revertida em danos morais e materiais, tanto para a família, como um ressarcimento pelas despesas, como para o menor. Júlia Larissa, para o Jornal das 6. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza de 19 de abril a 15 de julho o Goiânia Canto de Ouro. A proposta do festival, que está em sua 8ª edição, é mostrar ao público goianiense a MPB feita aqui na capital, além de movimentar a cena cultural aqui de Goiânia. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo, por telefone, com o Carlos Brandão, que é o coordenador do Canto de Ouro
Boa noite, Brandão. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite para vocês. Obrigado pela canja aí. Brandão, o Goiânia Canto de Ouro começa no próximo dia 19 de abril, né? Quantos artistas devem participar dessa edição? Olha, nós temos 104 cantores ou cantoras, temos 30 instrumentistas, mais pessoal técnico, de produção e de apoio. São 150 pessoas no total, mas artistas, cantores, são 104. São 104 artistas 104 que vão cantores. se apresentar, então, durante 13 semanas, né? 13 semanas. Como é que Nós foi temos dividido 2 esse elencos pessoal? por semana. Oi? Como é que esse pessoal foi dividido nessas 13 semanas? Nós temos dois elencos por semana. Um elenco canta quinta e sexta, outro canta sábado e domingo. Cada elenco tem um músico de abertura, que é um artista jovem, e tem 3 músicos que fazem um show. Então são 4 músicos por elenco, né? É interessante, então, que esse evento então dá oportunidades para artistas novos, né, Brandão? Sim, são 26 jovens artistas que estão ganhando a chance de se apresentar para o público da MPB de Goiânia. São 104 artistas. A gente pode dizer que é o maior evento de MPB do país? Eu falo isso todas as vezes que eu dou, modéstia às favas, não existe um festival de MPB no Brasil dessa amplitude, desse tamanho. Sabe, não existe. Que dura 13 semanas, são mais de 3 meses, e que reúne tantos cantores. O Canto de Ouro, ficou paralisado durante um tempo, né? O que aconteceu? Olha, o grande problema é que mudam-se secretários, mudam-se prefeitos, e a prioridade muda também. Infelizmente, no Brasil, não é só Goiás, não existe uma sequência, sabe? Os projetos culturais de uma gestão, na outra, são vistos como coisas supérfluas. Então, acaba que um secretário que entra, ou um prefeito que entra, não dá continuidade nas coisas, né? Então, aconteceu foi isso, na verdade. O público pode esperar o quê do evento nessas 13 semanas? Pode esperar boa música, de qualidade, com excelentes instrumentistas, milhões da cidade. São shows profissionais mesmo, não são shows assim, digamos, sabe, amadores, meia boca, não, é coisa profissional, de acabamento profissional mesmo. Os shows, eles são todos centralizados ali no Centro Cultural Goiânia Ouro? Exatamente, são todos no Teatro Goiânia Ouro, o ingresso é 10 inteira e 5 a meia, que é muito barato, né, e a gente vai começar agora quinta-feira que vem. Dá para adquirir esses ingressos com antecedência, caso você já tenha um show? Pode comprar com antecedência na bilheteria do Ouro, pode comprar com antecedência, ou pode comprar no dia também, sem nenhum problema. A programação, ela está disponível em algum lugar, quem quiser conferir? Ela está no site, no nosso site, cantodeouro.com.br. Lá tem toda a programação, os nomes dos artistas, os horários, as bandas que vão tocar, tudo mais. Lembrando, então, que o Centro Cultural Goiânia Ouro fica na Rua 3, esquina com a Rua 9, no centro aqui de Goiânia. Nós conversamos... Isso, fica na Rua 3, ali do lado da Pizzaria 110. Exato. É muito fácil de localizar. Exato, é uma entrada bem do lado da pizzaria, né? E o teatro fica no andar superior, né? Exatamente. É muito interessante, é muito bonito, inclusive, né? Nós conversamos com o Carlos Brandão, que é o coordenador do Canto de Ouro. Brandão, muito obrigado pela participação aqui no Jornal das 6. Boa noite para você. Obrigado a você e um abraço. Um abraço. Agora são 6 horas e 18 minutos e um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Goiânia quer obrigar lojas de aparelhos eletrônicos a instalarem papapilhas, coletores de lixo específicos para descarte de aparelhos de pequeno porte, como pilhas, baterias, câmeras digitais e celulares. Com o projeto, as empresas também devem se responsabilizar pelo descarte adequado. A proposta é do vereador Gustavo Cruvinel, do PV, que afirma que o intuito do projeto é preservar o meio ambiente. O texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aguarda para entrar na pauta de votação do plenário. A proposta destaca que lojas com mais de 20 metros quadrados devem aderir a essa medida. As caixas precisam ter, no mínimo, entre 32 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. As empresas deverão dar a destinação correta aos dejetos e apresentar anualmente documentos que comprovem aí esse descarte. As penas em caso de descumprimento vão desde advertência até cassação definitiva aí do alvará de funcionamento. E com o intuito de abreviar ao máximo possível o tempo de permanência de crianças e adolescentes encaminhados para unidades de acolhimento,
O Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Goiânia, localizado no setor Bueno, realiza nesse mês de abril as audiências concentradas. Até o dia 4 de maio serão realizadas uma média de 56 audiências, nas quais 10 entidades com cerca de 66 crianças e adolescentes serão atendidas aí pelo projeto. As audiências concentradas cumprem o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem o objetivo de reavaliar a situação dos menores de idade, no sentido de abreviar o tempo na instituição ou, quando não for possível, verificar como estão sendo dados os encaminhamentos necessários para o bom acolhimento deles, a fim de garantir o retorno de crianças e adolescentes institucionalizados para suas famílias. E amanhã é lembrado o Dia Mundial da Hemofilia. A doença é caracterizada por problemas de coagulação do sangue. Mais detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional. O Dia Mundial da Hemofilia é lembrado nesta terça-feira, 17 de abril. Trata-se de uma condição genética hereditária rara que causa um distúrbio na coagulação do sangue e facilita a ocorrência de hemorragias. A doença, em geral, é transmitida de mãe para filho pelo cromossomo X. A hemofilia atinge cerca de 184 mil pessoas no mundo. A Novo Nordisk, em parceria com a Federação Brasileira de Hemofilia, promove a campanha Histórias que Fortalecem, com a hashtag Dividir Fortalece. Quem explica é Gabriel Fagundes, gerente médico da empresa. Você tratar as experiências particulares dessas pessoas que vivem com hemofilia, os cuidadores ou as próprias crianças e adultos que vivem com essa condição, elas dividirem os desafios que elas vivenciam a todo momento e de como esses desafios podem influenciar outras pessoas que vivem com essa mesma condição, a estimulá-las a vencer os próprios desafios, a se fortalecerem e a tirarem da vida o que ela tem de melhor. As dores constantes nas articulações estão entre os principais impactos da hemofilia na vida dos pacientes, podendo causar desconforto, ansiedade e depressão. A constatação é de um estudo global realizado com 1.300 pessoas em 11 países e publicado em 2016. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com um tratamento adequado, explica Gabriel Fagundes. Hoje em dia a gente consegue ver crianças que estão em regime de tratamento que a gente chama de profilático, né, que é para evitar os sangramentos, e que conseguem desempenhar qualquer função de uma criança que não tenha qualquer comorbidade. Então, praticar esportes, ter uma educação plena, desenvolver relacionamentos, escolher um trabalho que as realize como pessoas. Para mais informações, acesse www.mudandoahemofilia.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Lembrando que a hemofilia é um mal que já atingiu pessoas muito queridas no país, né, como o cartunista em fio, o irmão dele, o Betinho, o sociólogo Betinho. Todo mundo lembra da campanha contra a fome. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. São 6 horas e 23 minutos. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9 da noite, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Na noite da última sexta-feira, dia 13, a Síria sofreu um ataque aéreo orquestrado pela Força Aérea Conjunta de Estados Unidos, Reino Unido e França. O ataque aéreo da coalizão deixou o mundo em alerta, já que a Rússia é aliada declarada do regime do presidente Bashar al-Assad. Os ataques teriam sido uma retaliação ao uso de armas químicas pelo regime contra a população de Duma.
Os investigadores da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, confirmaram nesta segunda-feira que, por problemas de segurança, ainda não conseguiram entrar na cidade síria após o suposto ataque químico. Para falar sobre o assunto, nós estamos na linha com o cientista político Hugo Tomazetti, que fala conosco direto da Espanha. Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Hugo, mais hora, menos hora, esse ataque da coalizão contra a Síria aconteceria, né? Ao menos dessa vez, Donald Trump usou o timing corretamente? É uma questão muito complicada, Rodrigo, de apontar o timing para a questão da Síria, levando em consideração a própria guerra da Síria, que é uma guerra civil que acabou extrapolando para o ambiente internacional, e também a questão humanitária na Síria. Não se pode afirmar nesse momento que ele usou um timing correto, porque a gente está falando de Donald Trump, que é um ser humano muito imprevisível e que, apesar dos pesos e contrapesos da democracia estadunidense, age por impulso e etc. No entanto, levando em consideração que Reino Unido e França engajaram-se nesse ataque, sim, podemos dizer que, em certa medida, o timing foi correto. Além do ataque, na última sexta-feira, o presidente Donald Trump foi à TV fazer um pronunciamento, eu diria quase que mundial, foi ao ar ao vivo, quase que no mundo inteiro, né, não só nos Estados Unidos, e falou diretamente com a Rússia, né, nesse discurso, deixando claro que não vai tolerar mais o apoio russo a Bashar al-Assad. Isso pode virar uma guerra com contornos globais, Hugo? Olha, uma coisa muito curiosa, Rodrigo, é que a própria Rússia estava veiculando nos canais de televisão público formas de se proteger numa eventual terceira guerra mundial. Claro que isso é um pouco alarmante, na verdade isso é muito alarmante, levando em consideração que esse palco de guerra que se estabelece na Síria é uma guerra direta entre Estados Unidos e uma possível coalizão e a Rússia, que está ligada intimamente ao regime de Bashar al-Assad. De fato, há que se acompanhar isso muito de perto, e o Conselho de Segurança fez uma reunião de emergência nesse fim de semana para acompanhar e para avaliar essa situação toda, porque não se sabe até que ponto isso pode virar uma escalada mundial e virar uma guerra cujo palco é a própria Síria, e quem está sofrendo nesse momento são os sírios. Agora, os membros da OPAC não conseguem entrar em Duma, né, para verificar se houve mesmo um ataque químico do regime Bashar al-Assad contra a sua própria população. É uma guerra de informações no mundo super globalizado. O que a gente pode esperar nos próximos dias? Esperar que as Nações Unidas e a OPAC, que é essa organização para o controle de armas químicas, entre e verifique essa situação toda para desacreditar o governo estadunidense ou para reforçar a ideia de que o ataque de fato foi feito num timing correto. De fato, a gente vive nesse mundo hiper mega globalizado, com informações que rodam o mundo inteiro e quase sempre sob a lente, uma lente que pode não ser a lente da realidade, da verdade do que está acontecendo, mas a gente espera que isso se resolva de forma muito rápida. A União Europeia ainda não se manifestou conjuntamente com relação a isso, levando em consideração que a crise humanitária é o maior problema nesse momento, para além da crise militar e da crise geoestratégica que foi gerada por conta desse ataque. É isso que eu estava, na verdade, aguardando muito para conversar contigo, porque você, obviamente, estuda aí na Espanha, fala conosco direto de Sevilha, na Espanha. Como é que foi a reação dos europeus em relação a esse ataque aéreo contra a Síria e em relação a essa situação toda, já que a Europa é o continente que recebe o maior número de refugiados ali da Síria? Sim, a preocupação é muito grande com isso, porque pode agravar a crise humanitária, pode agravar o número de imigrantes que saem da Síria, porque a Síria já está destruída e essas pessoas acabam tentando migrar de alguma forma para a Europa, entrando por boa parte do Mediterrâneo aqui na Europa, ou então por outros países, como por exemplo a Alemanha, que já recebeu vários refugiados. A Europa acompanha tudo isso com muita preocupação, por conta também do perfil de Donald Trump, e também porque a Rússia é vizinha da Europa, é uma vizinha próxima da Europa, e a OTAN, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se envolver
nessa situação toda, e a OTAN encarga, de fato, grande parte dos países da Europa. E a Europa acaba ficando mais vulnerável a ataques terroristas também, né? Lembrando que tanto o Reino Unido quanto a França foram vítimas recentemente de ataques terroristas, principalmente após essa crise mundial aí de refugiados, né, Hugo? Reino Unido, França e também Barcelona. A gente tem que acompanhar isso de perto. Então, nós conversamos com o cientista político Hugo Tomazetti. Hugo, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Universitária. Até a próxima. São 6h29. Com esse bate-papo com o professor Hugo Tomazetti, a gente encerra o Jornal das 6 desta segunda-feira, dia 16 de abril de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários. Nós agradecemos também aos trabalhos técnicos de Sandro Alves e Clóvis Henrique. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.